E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo histórico de globalização, a parte 2, né, do processo, mas é importante que todos saibam que também nós vamos estar mexendo um pouquinho ali com monopólio, oligopólio, falando o que que é isso, o que que isso corresponde, né? Falando um pouquinho sobre neoliberalismo, keynesianismo e assim sucessivamente, beleza? Espero que gostem, vamos lá? Valeu! Começar hoje, o discurso é por conta do Giroto, depois falamos nosso bom dia, vamos dar entrada, vamos dar início aí ao nosso conteúdo, certo? Sobre o processo histórico de globalização, né? Então vamos lá, Giroto, mete bala. Senhoras e senhores, espectadores do YouTube, colegas de classe aqui presentes e grande mestre Farol, dessa vez eu venho ser o mensageiro da nossa sala, trazendo uma carta com o objetivo de responder o último discurso do primeirinho. Porém, se eu não me engano, eles disseram que a gente é imaturo, que precisa crescer e tal, então acho que essa música tá meio informal demais pra ocasião, né? O pessoal lá é de outro nível. Só um segundinho. Agora estamos a caráter. Prezado primeirinho, venha por meio deste lhes informar o seguinte. Ao respondermos o discurso de vocês, não estamos perdendo tempo de estudo para o vestibular ou matérias. Estamos apenas tendo um momento de descontração enquanto a aula não se inicia de fato. Segundo o que vocês disseram, somos imaturos e infantis ao mantermos uma discussão com uma turma inferior à nossa. Porém, ao continuarem nos respondendo e ainda por cima ofenderem nossos colegas, dizendo que ele fica pegando na jiboia. ou até mesmo, Tem uns que nem passaram da puberdade, é verdade, né? vocês acabam sendo extremamente baixos, usando dezenas de argumentos para colocar vocês aqui, ó, no nosso bolsinho. Agora, para concluir o recado, gostaria de convidá-los a se dedicarem mais no discurso de vocês. Nossa turma, desde o início da pandemia, sempre se preocupou em colocar trilhas sonoras, acompanhamentos musicais no discurso, sempre juntando mais de uma pessoa no discurso, sabe, preparando uma boa motivação e tal. A gente chegou até a fazer uma locução de rádio, e vocês continuam improvisando o discurso de vocês com argumentos fracos, sem motivação, ou qualquer vontade de estimular a turma a se dedicar um bom dia. Muito menos animando a aula ou incentivando um bom estudo. Então eu lhes deixo aqui uma última mensagem. Quando o discurso de vocês estiver no mesmo nível que esse, com direta trilha sonora, um bom dia dedicado e uma boa motivação, aí vocês podem dizer que o discurso de vocês é superior. Porque, sinceramente, o que vocês têm feito nos últimos dias parece até pronunciamento do presidente. É enrolado e com um monte de ideias sem pé nem cabeça. Um bom dia a todos e um ótimo dia. Tchau. Essa mensagem tem por intenção de levar tudo na esportiva. Não temos a intenção de levar nada para o pessoal, muito menos discussões fora da escola. Muito bom! Sensacional, meu Deus! Vocês estão se superando, gostei demais. Parabéns, sala. Vamos lá, muito bom. Com estímulo desse, primeiramente, aquele que não pode faltar, o de sempre, o matinal, o tchororão, imprescindível. Bom dia! Bom dia! Meu Deus. Bom dia, meu. Começo a aula assim é muito bom. Então vamos lá, parabéns pela animação, pelo empenho. Vocês são ótimos. Valeu, moçada. Então vamos nessa, vamos começar aí, pessoal. Bom, essa segunda parte que nós vamos falar do processo histórico de globalização, né? Ainda dentro da aula 55, nós vamos dar uma introduzida um pouco maior no seguinte local da globalização, o capitalismo financeiro. Então, vamos pegar a globalização e separar ela, a formação do processo de globalização, porque a globalização é um processo de informação. Então, nós tivemos a globalização através do capitalismo de mercado, né? Depois o capitalismo industrial, agora o capitalismo financeiro. Então, vocês vão ver que o processo de globalização ele está também envolvido, impulsionando esse processo capitalista, certo? Então, vamos nessa, vamos lá. Povo, seguinte, nós temos aqui, ó, caracterizou-se, primeira coisa para destacar, né, essa parte do capitalismo financeiro. Então, vamos lá? Todo mundo pegando o seu caderno aí para fazer as suas respectivas anotações. Caracterizou-se pela introdução de novas tecnologias. Então, primeiro de tudo, essa fase terceira do capitalismo, vamos por assim, que nós estamos estudando, a terceira fase do capitalismo e do capitalismo financeiro, a primeira coisa é a introdução de novas tecnologias.
Além de novas tecnologias, que seria o dinheiro mais rápido, o dinheiro sendo transferido através de números, né? Você não pega, por exemplo, quando você transfere um dinheiro daqui do Brasil para fora do Brasil, você não vai pegar a cédula do dinheiro e mandar para fora lá, né? Você vai transferir um número de um banco para outro, que fica muito mais fácil. Então, esse tipo de tecnologia e outros diversos tipos que nós estamos comentando aí, joia? Outra dia, também novas. Não fica só restrito à queima de combustíveis fósseis. Novas alternativas de fontes de energia, tá? E também, pessoal, a concentração de capitais. Cada vez mais, ainda mais no capitalismo financeiro, financeiro vem de financiar, né? Tem a concentração de capitais, além do aumento na produção industrial. Quanto mais você incentiva as pessoas a concentrarem capitais, quanto mais você incentiva a pessoa ao consumo, vamos dizer assim, né, mais a produção vai ter que aumentar. E dentre essas produções que tem que aumentar, também aumenta a produção industrial. Joia? Além da ampliação do mercado. Você deixa de vender para um nicho, você deixa de vender para um grupo específico de pessoas e você passa a vender para um grupo diferenciado. Você vai aumentar você vai expandir o seu negócio. Um grande exemplo que eu dou hoje é a venda pela internet. Tá? Você pode produzir tudo na sua casa, fazer sua propaganda, entre aspas, de graça no Instagram. O pessoal olha no Instagram, olha no Facebook, né? Mas é mais no Instagram que o pessoal está fazendo isso hoje. O Facebook já foi a época dele, agora é a época do Instagram. Aí o pessoal olha no Instagram, vê o seu produto, manda uma mensagem, através de uma transferência bancária online, né? Você não vai até a pessoa para pagar, você transfere online, ele te manda o produto e o produto chega até a sua casa, sem você ter saído. Então, assim, esse novo perfil do mercado é muito complexo para se entender de primeira, assim. Nós vamos desmembrar um pouquinho ele mais para frente, né? E a intervenção do Estado na economia. Como assim? O Estado não é que nem o liberalismo. Pô, eu não quero que o Estado interfere na economia. O Estado, nesse processo, ele tem que intervir na economia, mas só que de uma determinada forma. Vamos lá? Para ganhar os mercados e eliminar a concorrência, para ganhar mercados e eliminar a concorrência, as empresas passaram a se unir, certo? Então, as empresas começaram a ficar cada vez maior, né? Dando origem a monopólios e oligopólios. São duas coisas horríveis, tá? Para acontecer dentro do capitalismo. Por quê? Você tendo monopólio ou oligopólio de um determinado produto, você automaticamente você pode pôr o preço de mercado que você entende, porque você tem a grande fatia do mercado. Nós temos vários exemplos para dar para vocês relacionados a essas empresas que vão se unindo, tá? Então, primeiro eu estou falando no âmbito de unir. Daqui para frente, eu vou desmembrando cada um desses patamares, tá? De união, eles têm um nome, então eu vou colocando os nomes para vocês e nós vamos comentando cada um deles, tá? Mas eu posso citar união de empresa muito conhecida, por exemplo, a Ambev. A Ambev, ela juntou inicialmente, né? A ideia da Ambev inicialmente era apenas juntar Brahma, cerveja Skol, cerveja Antártica. Pegando essas três, na época da fusão, na época da junção dessas três cervejas, né, o pessoal na época até cogitava que ia sair as três e fazer uma só das três. Mas só que por que eles não fizeram uma só das três? Porque cada região do Brasil gosta de uma. Então, cada região do Brasil tem uma simpatia com cada uma delas. Se você junta todas essas em uma, você perde o mercado das três. Então, eles falaram assim, não, vamos juntar nós três, vamos fazer uma grande corporação e vamos lutar, por exemplo, contra a Kaiser, né? A cerveja Kaiser, que é uma cerveja pertencente ao grupo da Coca-Cola, que é um grupo rival. Então, automaticamente, o pessoal fazendo isso, eles têm uma grande fatia do mercado, eles se uniram para fazer isso. A Unilever fez isso também, né? A Unilever, ela junta coisas desde tempero, né? Tempero para alimento, até amaciante de roupa, por exemplo. Então, a Unilever, ela tem uma gama de união de empresas absurdas, né?
E nós temos vários outros exemplos, né, que ao longo aí nós vamos apresentando para vocês, tá? Então, vamos nessa. Olha só que interessante esse último parâmetro que nós estamos colocando aqui para vocês, ó. A economia, presta atenção, especialmente após o término da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e isso, muito bem, acertei a data, ó, tá vendo? Tornou-se cada vez mais mundializada, certo? Então, olha o termo mundializado que nós aprendemos na aula anterior. Tornou-se cada vez mais mundializada. Então, a economia do mundo, ela se tornou mundializada. Repara que eu não usei globalizada. Mundializada. Então, a economia ela foi se expandindo para todos os cantos do planeta. Tudo bem? Mas ela vai atingir todos os cantos do planeta? Vamos ver. Com a expansão das empresas transnacionais e multinacionais. Pronto. Aqui, eu quero fazer uma ressalva e eu quero que vocês anotem para mim, por favor. Então, vamos lá? Pessoal, transnacionais. Coloque aí para mim, transnacionais. Vamos falar primeiro delas. A palavra trans significa fora. Nacionais, nação. Então, transnacionais são empresas fora da sua nação. Então, são empresas que não produzem dentro da nação de origem. Eu gosto muito de dois exemplos que são da parte, que pertence à parte de vestuário, tá? Que seria a Adidas, que é alemã, e seria a Nike, que é estadunidense. Tudo bem? Então, são duas empresas que não produzem absolutamente nada. Um par de meia não produz nada. Um par de meia, nenhum boné, nem nada, dentro dos seus países de origem. Elas produzem tudo fora. Elas são trans. Elas ficaram fora da sua fronteira para produzir. A última fábrica da Nike, para vocês terem uma ideia, ela fechou em 1990... Ai, mamãe... Agora me fugiu o número, é 94, 91, eu não lembro direito ali, na cidade de Boston. Foi a última fábrica da Nike que estava em produção nos Estados Unidos. Desde a década de 90, vamos por assim, né? Quando a gente não lembra da data, a gente fala década de 90. Então, desde a década de 90, não se produz mais nada da Nike dentro dos Estados Unidos. Por quê? Vários motivos. O salário mínimo industrial nos Estados Unidos beira $4.000. É um absurdo. Não dá, é caro. A matéria-prima nos Estados Unidos, você também paga em dólar. Os impostos industriais nos Estados Unidos são um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Então, automaticamente, o cara ali dentro, ele tem um custo muito alto. A eletricidade lá é alta, né? Tudo custa caro. Então, eles começaram a expandir. A Nike foi para o Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas, China e assim sucessivamente. A Adidas segue o mesmo caminho, tá? Antes de sair da Alemanha, houve a ruptura dentro da própria família entre a Adidas e depois vem a Puma, né? Que eram os dois irmãos, cada irmão foi para o seu lado e cada um com a sua... A gente fala irmão, tá? Cada um dos dois irmãos foram para o seu lado, cada um com a sua história, certo? Mas a Adidas, ela opta por fazer a mesma coisa, igualzinho o que a Nike fez. Coisa que a Puma vai fazer só tempos depois, mas acaba fazendo também. Joia? Que é sair da Alemanha por ser muito caro, mão de obra cara, indústria cara, tudo caro, e eles vão para fora dos países. Imagine vocês, o salário mínimo chinês é $25. Esse é o salário mínimo chinês. $25 é um dos mais caros salários do Sudeste Asiático. $25. Para 4 mil nos Estados Unidos, compensa muito. Outra, nos Estados Unidos se trabalha na indústria 6 horas por dia na média. Na China se trabalha na indústria 12 horas por dia na média. E aí vai, tá? Nós temos muitos outros efeitos relacionados a isso que impulsionaram as empresas a tenderem a ir para esses lugares. Indonésia, Malásia, Filipinas, China, Tailândia, aí vai. Beleza? Então, vamos. Continuando. Multinacionais aqui, pessoal. O que são as multinacionais? São empresas que permanecem com a sua sede, a sua matriz de origem no seu país e se espalham por multinações. Nós temos aqui no Brasil a Petrobras. A Petrobras permanece no Brasil, mas só que ela tem braços dela em mais de 60 países no mundo, tudo bem? E no qual ela trabalha nesses 60 países com muita velocidade e ganha muito dinheiro lá fora, certo? A Petrobras, inclusive, ela detém a tecnologia de exploração no gelo
E ela que explora, por exemplo, o petróleo dos Estados Unidos no Alasca. Tecnologia brasileira, que explora no gelo. Então, aquele negócio, pô, Petrobras, será que é boa, será que não é? É o que eu sempre falo, no mercado de ações, raramente a Petrobras vai te causar dor de cabeça. Raramente a Petrobras vai te dar dor de cabeça. Mas, pelo discurso da geral, pelo discurso político, que querem acabar um pouco com a Petrobras para poder vender, para poder fazer algo, aí o pessoal fica denigrindo a imagem realmente da Petrobras, fazem coisas muito erradas, eu não estou falando que não fazem, tem muita gente que, infelizmente, meteu a mão na Petrobras, mas tudo bem, né? Continuando, é importante que nós tenhamos essa ideia de multinacional. A Petrobras ela está presente no Brasil e em múltiplas nações, por isso que é multinacionais, tá? Nós temos o McDonald's, que permanece presente nos Estados Unidos e espalhado pelo mundo. Nós temos a Coca-Cola, que a sede dela ainda é em Atlanta. Quem quiser ir na sede da Coca-Cola, fica em Atlanta, nos Estados Unidos, vai lá, tudo bacana, visitar. Ela ainda existe lá, existe nos Estados Unidos e também tem no restante do planeta, tudo bem? E assim sucessivamente. Então, transnacional é quando a empresa todinha ela vai embora, né? No caso da Nike, por exemplo, ela só tem o escritório nos Estados Unidos. É só onde recebe e mexe com todo o dinheiro da Nike, que fica nos Estados Unidos, fica em Manhattan. Tudo bem? Isso, é em Manhattan, tá certo. Na ilha de Manhattan, isso aí. E, no caso, quando ela mexe com o dinheiro ali, você fala assim, então ela tem uma sede lá. Não, ela não produz industrialmente nada, ela só mexe com dinheiro. Então, ela é uma transnacional, porque a empresa tem que permanecer com o seu dinheiro ali, né? Afinal, ela tem que, já que ela nasceu naquele país, ela vai ficar movimentando dinheiro do país. Joia? Então, vamos lá. Já vimos multi, já vimos transnacionais. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois aqui, ó. Esses dois são diferenciados, monopólio e oligopólio. Como eu falei para vocês, eles são a erva daninha do capitalismo, tá? Então, para quem gosta do sistema capitalista, certo? O monopólio e o oligopólio corresponde a uma erva daninha naquele tapete gramado bonito e começa a aparecer as ervas daninhas. São esses dois aí. Vamos falar do primeiro? Monopólio. Monopólio é a situação em que uma empresa domina e controla a oferta, presta atenção, de determinada mercadoria ou serviço. Mono, pólio, domínio. Então, domínio de uma empresa sobre o produto. É o monopólio. Só ela detém aquele produto. Tudo bem? Isso é monopólio. Joia? Nós temos um monopólio conhecido, famoso no mundo? Então, existem as discussões, nós temos vários, tá? Tem gente que enxerga como monopólio, tem gente que não enxerga como monopólio. Eu vou usar, em vez de usar mundo, eu vou usar Brasil, mais perto da gente, dá pra gente usar, tá? Até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, você pode botar aí até Fernando Henrique Cardoso, mais ou menos, a Petrobras, ela tinha o monopólio de exploração e transformação do petróleo. Então, só a Petrobras podia explorar e transformar o petróleo nas nossas terras, certo? Fazer o petróleo vir à tona para a gente. Só a Petrobras. Isso era um monopólio. O governo Fernando Henrique Cardoso, que é um governo conhecidamente liberal, tá? Ele fez o quê? Ele abriu a fronteira para outras empresas também poderem vir ao Brasil explorar. Joia? Ah, professor, isso é bom. Então, cada um na sua opinião, eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para explicar, tá? Se você acha bom ou ruim, aí não cabe a minha pessoa. Beleza? Então, vamos nessa. Monopólio. Guardar, então? Monopólio é quando uma empresa, ela domina, ela controla toda a oferta daquela mercadoria. Toda. Ela sozinha. Mono. Um só. Mono. Tudo bem? Vamos lá. Uma palavrinha que apareceu direto, né? Nos noticiários há pouco tempo aí, né? Há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás. Trust, ou trust, né? Trust. Caracterizado pela fusão de duas ou mais empresas de um mesmo setor econômico, semelhantes ao monopólio. Isso é importante. Então, vamos começar do final, né? Então, vamos começar do fim. Semelhante ao monopólio. Então, o trust está aqui para explicar para vocês que é uma parte do monopólio. Por que ele é uma parte do monopólio? Você junta, você faz a fusão de duas ou mais empresas, a Ambev,
né, do mesmo setor econômico para dominar o mercado. Eu vou citar um outro exemplo, também brasileiro, tudo bem? Já ouviu falar de BRF? BRF, Brasil Food. Então, o Brasil Food é uma união entre Perdigão, Sadia e outras. A Perdigão, a Sadia e outras do segmento, professor, eu não lembro de nenhuma do segmento. Tinha antigamente a Aurora, né? Como é que fala? Separadamente, tá? Eu tô falando as pessoas separadas. Tinha a Frimeza, e aí vai, tá? A Camponesa, tal. Aí esse grupo Brasil Food vai lá e compra as principais marcas do segmento de embutidos, né? O que acontece? Eles dominaram o mercado. Neste caso da BRF, o governo teve que intervir. Opa, o governo interferiu. Falou assim, vocês não podem se unir todo mundo. Tem que deixar algumas empresas sem pertencer ao seu grupo para poder ter a livre concorrência, a disputa de mercado. Pode fazer no máximo como a Ambev aí. Juntou aí 80% das cervejas que o brasileiro toma, mas ainda sobrou 20% para brigar com ela, certo? Então vocês podem fazer esse esquema, beleza? Beleza, então vamos lá. Então, isso é o trust. Trust é quando você tem a fusão de empresas para ter o monopólio. Joia? Então, trust. Fusão de empresas para ter o monopólio. Beleza? Você vai juntar empresas do mesmo segmento para conseguir o monopólio daquele setor. Devagarzinho agora vem o oligopólio. Mamãe do céu, agora lascou. Eu coloquei de um jeito mais fácil para vocês. Quando o monopólio é exercido por um grupo de empresas, então, enquanto o monopólio, um grupo de empresas fazem essa questão aí de agrupar a Ambev, por exemplo, que a Ambev fez, né? De diferentes segmentos a uma grande parcela do mercado. Mas espera aí, eu não entendi. Ficou muito louco esse negócio. Então, vamos lá. Oligopólio. Quando o monopólio é exercido por um grupo de empresas. Espera aí. A Ambev é um grupo de empresas? A Ambev é um grupo de empresas, mas que pertence a uma só. Então, ali é o monopólio, tá? A Ambev é uma só. Ela tem dentro dela várias empresinhas, mas que pertence a uma mãe. No caso do oligopólio, é um grupo de empresas que se juntam, mas não tem um ser superior a ela. Então, por exemplo, a Sadia Perdigão é da BR Food, tá? Brasil Food. A Antártica, Skol e Brahma pertencem à Ambev, beleza? Aqui nesse caso, são empresas do segmento que se juntam, mas que não ficam sob jurisdição de uma maior. Elas apenas se juntam. Então vamos lá. Quando o monopólio é exercido por um grupo de empresas de diferentes segmentos em uma grande parcela do mercado, que detém, né, que vai ter uma grande parcela do mercado. Tá, como assim então? Então vamos lá. Em linhas gerais, vocês já ouviram falar de uma palavra chamada conglomerado? É quando várias empresas de um segmento, né, vão se juntar para fazer um grande empresarial, dominar o mercado. Então, vamos nessa. Vamos pegar aí o exemplo da Unilever, por exemplo, tá? É só um exemplo. Pegar a Unilever. Dentro da Unilever, na hora que ela ficou observando as empresas lá, você tinha, assim, tempero pronto para comida. Você tinha a Maggi, você tinha a Knorr, você tinha a Saborami, você tinha um monte de empresas relacionadas. Aí ela falou assim, mas a Maggi, ela só faz tempero? A Knorr, ela só faz tempero? Não, olha, a Maggi também faz macarrão, faz aquele miojo, faz não sei o quê, a Knorr também, faz sopa. Aí eles foram vendo que tem outros segmentos dentro dessa. Se a Unilever não tivesse juntado todas essas marcas, aí você teria um exemplo de um oligopólio. Tudo bem? Neste caso específico, nós não temos um exemplo de oligopólio. Mas, olha isso aqui. Opa, aqui. Aqui nós temos um exemplo clássico de oligopólio. Esse é o que a gente mais conhece. Mais conhece. Cartel. Ô, louco, professor. Cartel, nós conhecemos cartel? Conhecemos. Quer ver? Grupo, presta atenção.
Grupos envolvidos costumam entrar em acordo sobre preços de produtos que serão comercializados, distribuindo a mercadoria entre si. Como assim, pessoal? Os postos de gasolina. Eles fazem um oligopólio fantástico. Você não tem um dono de posto de gasolina superior aos demais, certo? Você não vai ter esse cara assim que é superior aos demais. Voltando no exemplo do tempero, sem ser da Unilever, tá? Você tinha lá a Maggi, a Knorr e a Saborami. Eles podiam muito bem, se não fossem comprados por uma mantenedora para virar um monopólio, que é a Unilever, né? Eles poderiam muito bem ter feito o quê? Eles poderiam ter mantido entre eles e controlado o mercado. Saborami, Maggi, Knorr, vamos combinar o seguinte entre a gente, vamos vender o tempero sempre a R$2, ponto. Então, quem quiser, compre, ou seu ou meu, tá? Por R$2. Posto de gasolina, o que eles fazem? Seguinte, preço da gasolina vai variar só 5 centavos. Beleza, o preço da gasolina vai variar 5 centavos. Se você passar disso, você está quebrando o contrato. Isso é um cartel. Cartel faz parte do oligopólio. Não existe um dono maior. Todos combinam o preço para manter o preço padrão, para aí sim eles fazerem esse acordo, né? E eles distribuem entre si, entre eles, os próprios, como que eu posso dizer? Os próprios consumidores. Então, você não escolhe, não é hábito nosso brasileiro, infelizmente, escolher o posto de gasolina pelo preço. Você escolhe o posto de gasolina, né, pela marca. Eu quero sempre colocar da Petrobras. Porque se a diferença é 5 centavos de um para o outro, eu vou na Petrobras. Tem aqueles caras que são amarrados, né? Tipo, os que vos fala, daí fala, não, aquele ali tá 5 centavos mais barato, eu vou por ali, porque no final, se eu colocar 10 litros, vai dar 50 centavos de lucro, né? 50 centavos de lucro, lucrei pra caramba. Não sei se a gasolina é boa, se a gasolina é ruim, mas eu vou ali pela questão do preço, certo? Agora, com essa nova gasolina, nós temos que ver o que vai acontecer também, né? Porque tem muita gente que vai vender essa nova gasolina sem ser a gasolina nova, sendo estoque antigo, mas já com o preço da nova. Então, a gente tem que ver isso aí também, tá certo? Bom, continuando. Então, o cartel é quando se combina preço para não ter a concorrência entre eles, de uma mesma mercadoria, de várias mercadorias, né? No caso, você tem ali o etanol, você tem a gasolina, você tem o diesel, o gás natural, você combina e mantém ali o preço entre eles. Joia? Outra coisa, pessoal, olha só que ideia interessante. Em decorrência da crise de 29, presta atenção, muitos dos princípios que sustentaram o liberalismo, que nós estávamos estudando até agora, econômico, foram revistos e o keynesianismo, atenção, defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises e a superprodução igual a que aconteceu no período da crise de 29. Então, o keynesianismo, ele já vai na contramão, ele já vai com uma ideia que o pessoal chama um pouco mais de esquerda, né? Que é o Estado, sim, ele tem que intervir na economia, ele tem que mexer seus pauzinhos ali na economia e modificar. Justamente também, pessoal, para, vamos usar o português claro, para lutar contra o monopólio e o oligopólio. É para lutar contra, para ir contra. Por isso que, geralmente, dono de empresa ou donos de comércios não são muito afim de pensamento de esquerda, que é um pensamento que aproxima mais do keynesianismo, se comparado com os demais, pelo amor de Deus, eu não estou falando que keynesianismo é esquerda, né? Porque quando você vai à esquerda, o cara já pensa que é socialista, já pensa que é isso, que é aquilo. Não, é a questão econômica de intervir ou não no Estado. Mandar ou não no Estado, você ajuda ou não ajuda? O Brasil tinha, por exemplo, no período liberal do Fernando Henrique Cardoso, 2 empresas aéreas, a VASP, né, e a Transbrasil. As 2 faliram nesse período. E as 2 pediram ajuda para o governo, né? Fernando Henrique, ajuda a gente, alguém, ministro da Economia, ou alguém que esteja aí, ajude a gente. Não foi ajudado, né? Por que não foi ajudado? Ideias liberais. O Estado, então o presidente, os governadores não vão interferir na economia. Deixaram a empresa por si só, as 2 fecharam a porta e acabaram falindo, certo? Então, não teve essa medida. Quando você tem o keynesianismo, são 2 empresas aéreas. O keynesianismo olha e fala assim, cara, essas aí vão ajudar a gente no sistema de transporte.
Então vamos salvar ela? Pega dinheiro público e investe no particular. É errado, é certo? Meu, presta atenção. Isso é uma história, isso aí é uma hipótese que pode acontecer, como já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. O uso de dinheiro do governo federal para salvar empresas particulares. Por quê? O governo federal, quando tem essa visão mais keynesianista, ele tem essa ideia, né, de não perder postos de emprego. Não é a ideia do mais forte sobrevive, é a ideia de não perder postos de emprego. Joia? Vai ficar melhor para vocês agora aqui, ó. O avanço da globalização econômica. Nós vamos entender melhor agora aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, a globalização avançou no mundo capitalista, apoiado pela doutrina econômica keynesiana, tá? Então, eles se baseavam nisso. E olha só que interessante. O capitalismo avança, ele cresce com essas ideias do keynesianismo também, né? Olha aqui, ó. Na expansão das empresas transnacionais e multinacionais. Então, cada país do mundo impulsionava sua empresa a ganhar espaço lá fora. Adoro o exemplo da Petrobras para isso. A Petrobras, ela ganha muito mercado quando você tem uma visão aonde o governo interfere de forma direta, de forma específica, o governo interfere na economia. Ele impulsiona, ele cresce tanto a Petrobras, impulsionando e destinando investimentos, dinheiro, pesquisa e etc., que acaba impulsionando a Petrobras, não só dentro do país, mas para ela crescer fora. Joia? Presta atenção que eu não citei governo, então não vão tirar conclusões precipitadas. Vamos lá. Com suas filiais instaladas em vários continentes e países do mundo, tá? Foi intensificado, assim, a internacionalização da produção e também do consumo. Então, o que os governos, com essa base keynesianista, pensam? Vamos aumentar, vamos intensificar, né, a internacionalização das nossas empresas, vamos fazer ela crescer lá fora. Joia? Então, eu estou dando para vocês, não é uma visão histórica, não é uma visão sociológica de keynesianismo. Eu estou dando uma visão de globalização, presta atenção. Eu não estou falando para vocês o que é keynesianismo, eu estou falando como ele é usado dentro do mecanismo da globalização. Joia? Então, preste atenção muito nisso, porque o que interessa, a aula é sobre globalização. Bora! Olha aqui, ó, globalização no âmbito do capitalismo informacional. Mamãe, o que seria isso? Então vamos lá. Nos anos 70, o modelo intervencionista do keynesianismo, né, deu sinais de esgotamento em consequência, tudo tem uma consequência. Você vai forçar demais um sistema, ele vai ter que ser trocado por outro porque você forçou demais ele. Então vamos lá, em consequência, entre outros aspectos, da escassez de recursos financeiros, então os países começaram a ficar sem dinheiro para fazer investimento. Se eu for presidente do Brasil um dia, o que eu vou fazer dentro do Brasil? Eu vou fazer um monte de obra de infraestrutura no Brasil inteiro, eu vou começar a fazer infraestrutura em todos os estados do Brasil. Lindo! Todo mundo fica contente com o começo das obras. A pergunta é, você vai ter dinheiro para terminar essas obras? Essas obras vão te dar um lucro futuro que você vai conseguir concluí-las. Será que você vai manter o campo de obra que você manteve? Será que você realmente vai conseguir duplicar todas as rodovias do Brasil com dinheiro público apenas do IPVA, que é para isso que serve o IPVA, né? Para consertar, reformar e ampliar rodovias? Será que nós vamos conseguir isso? Boa pergunta, né? Então tem país que não dá conta porque o caixa financeiro é muito baixo para atender os compromissos econômicos e sociais. Ó, acabei de falar para vocês, você não vai ter grana para continuar investindo tudo que você está fazendo. Não vai dar pé para vocês fazerem isso. Vai faltar dinheiro em caixa. Sim, podemos falar que o Brasil é um grande exemplo disso, tá? Por algumas vezes, inclusive, tá? Por algumas vezes. Tem alguns presidentes ali na década de 40, né? Indo para 50, né? Nós temos presidentes nesse período ali, chegando até 60, que fizeram isso.
que acabou esgotando a grana do Brasil e fazendo uma dívida externa enorme. Joia? Então, vamos lá. Para atender aos compromissos econômicos e sociais, outra doutrina se fortaleceu. Rapaz, agora vem o neoliberalismo. O neoliberalismo se fortalece quando o keynesianismo cai. Joia? Então, repara que é um tal de sobe e desce danado, né? Olha aqui, ó. Para os neoliberais, agora presta atenção que neoliberal não é tão parecido como liberais. O neoliberal ele vai ver o que o liberal fez de errado, exclui o erro do liberal e volta a ideia para o liberalismo. Veja que presidente da República se enquadra com isso. Joé, não citarei nomes, como eu não estou citando nomes até agora. Eu cito períodos, mas nomes não. Então, vamos lá. Para os neoliberais, o sistema capitalista não tem condições de se autogerir. Então, ele não consegue fazer a sua própria gestão. Ideia de quem? Dos liberais. Liberal fala, não, deixa que o capitalismo ele vai se manter. Já os neoliberais falam, não, ele não consegue se manter sozinho. Ele precisa de uma ajuda. Então, vamos lá. Cabe ao Estado, aos comandantes, assegurar a estabilidade do sistema. Então, os comandantes vão ter que falar, não, peraí, vem um pouquinho mais para cá. Não, vem um pouquinho mais para cá. Vocês estão indo no caminho certo, caminho errado. Tudo bem? Então, os comandantes têm que ter uma governabilidade. Danado. Tomando medidas para amenizar as crises sociais e econômicas. Então, assim, eu tenho que, além de comandar a economia, né? Óbvio, eu tenho que amenizar os problemas sociais. Investimento em educação, saúde, habitação e assim sucessivamente. Cuidados com o meio ambiente, né? Tudo que nós estamos tendo atualmente. Joia? Garantir a concorrência e combater a tendência à oligopolização. Então, não deixar que as grandes empresas dominem o mercado, certo? Lembra que são várias empresas do mesmo segmento, mas que não tem o chefão? São várias empresas que combinam entre si para dominar o mercado. Não pode permitir isso. Não pode permitir que o mercado fique restrito na mão de algumas empresas, tá? Isso aí não é o capitalismo. O capitalismo ele tem várias facetas. Quando alguém fala assim, o capitalismo vence o mais rico. Mentira. O capitalismo tem várias faces. Joia? Então, combater a tendência à oligopolização da economia por meio de leis e órgãos reguladores. Além de você não deixar a galera se juntar, você tem que fazer leis e tem que se fazer cumprir a lei. Certo? Então, veja bem, economia liberal e neoliberal tem uma diferença muito grande. A liberal deixa que o capitalismo se vira e ele se fortalece. O neoliberal fala, não, o Estado tem que intervir para manter o capitalismo. Então, peraí, são ideias que são na mesma linha, mas eles fazem assim, ó, tem uma linha que é para cá, keynesianista, tem uma linha que é para cá, liberal e neoliberal. Na linha liberal e neoliberal, ela abre aqui uma divergência entre elas. Espera aí, eu concordo, tal, livre concorrência, tudo ok, mas tem essa diferença aqui. Certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo aí. Agora eu vou abrir para perguntas, tá? E também vamos fazer o exercício aqui rapidinho para finalizar a aula. Valeu! Moçada, sensacional, parabéns aí pela esportividade, pela tranquilidade que vocês têm aí nessa brincadeira entre salas. Show de bola a aula, tudo legal, as perguntas, resolução de exercício, foi fantástico. Obrigado mesmo pelas ideias que vocês estão dando aí para melhorar cada vez mais nossas aulas, fechou? Então, não esqueçam, façam a sua inscrição no canal aqui em cima, tá? Aproveitem os vídeos que tem aqui, dê seu like, se inscreva, etc. Beleza, galera? Valeu, um abraço!